Nós hoje vamos começar um estudo da mecânica de sistemas contínuos, sistemas que têm um número infinito de graus de liberdade. E vamos ver como descrever sistemas contínuos, tanto do ponto de vista lagrangiano, forma lagrangiana de descrever sistemas contínuos, como também, em seguida, vamos ver a versão hamiltoniana da teoria de sistemas contínuos. Sistemas contínuos são descritos por campos. Por exemplo, um sistema contínuo dos mais simples possível é uma corda vibrante. Uma corda pode ser considerada como uma distribuição contínua de matéria. E se uma corda é posta em vibração, cada ponto da corda tem um deslocamento em relação à sua posição de equilíbrio. Então, para descrever a configuração da corda num dado instante, é preciso dar, em cada instante, o deslocamento de cada ponto da corda. Ora, os pontos de uma corda são descritos por uma variável contínua. Então, uma corda vibrante não é um sistema discreto que tenha um número finito de graus de liberdade. É um sistema contínuo. Um sistema com um número finito de graus de liberdade, como nós estudamos até este ponto, sistema com um número finito de graus de liberdade, precisa de um número finito de coordenadas para que sua configuração fique caracterizada num determinado instante. Imagine agora, por exemplo, um sistema contínuo em 3 dimensões espaciais. Vamos chamar de φ uma quantidade que represente, que descreva a configuração desse sistema contínuo, ou seja, uma espécie de deslocamento, algum tipo de deslocamento associado a cada ponto do espaço. Então nós precisaríamos de um conjunto de coordenadas que em cada instante t está associada a um ponto do espaço. X aqui é um elemento de R3. Por exemplo, no caso unidimensional, vamos pegar o caso da corda vibrante. Imagine uma corda com extremos fixos, por exemplo. E essa corda é deslocada da sua posição de equilíbrio e entra em vibração. Se isto aqui é o eixo X, para um dado valor de X, há um deslocamento daquele ponto da corda em relação à sua posição de equilíbrio. Isso aqui nós chamaríamos de, por exemplo, φx de t. A letra φ aqui no caso estaria representando essa quantidade. Φ com índice x no instante t representaria o deslocamento do ponto da corda com a abscissa x no instante t. Isso aqui é a configuração da corda num determinado instante. Se for um sistema tridimensional, por exemplo, campos em 3 dimensões, o exemplo mais importante é o campo eletromagnético. Essa quantidade aqui, φ, que estaria representando o campo em cada ponto do espaço num dado instante, pode ser uma quantidade de natureza não escalar, por exemplo, pode ser de natureza vetorial. Por exemplo, o campo eletromagnético, nessa anotação aqui, que daqui a pouco nós vamos mudar, né? Mas só para
manter essa notação, é definido pelo valor do campo elétrico em cada ponto x do espaço no instante t e pelo correspondente campo magnético, onde ambos são vetores. Essa notação aqui, com este índice, é para ficar parecida com esta notação para sistemas discretos. É para indicar que o índice aqui, que distingue as coordenadas generalizadas, no caso de um sistema com um número finito de graus de liberdade, assume um número inteiro de valores. Ao passo que, se o sistema é contínuo, a quantidade que faz o papel desses índices é uma variável contínua, tá bom? Indica que esse sistema tem um número infinito de graus de liberdade, uma infinidade contínua de graus de liberdade. O que nós vamos começar a ver é como descrever as equações de movimento de campos numa forma lagrangiana. É um fato importante que todas as teorias físicas fundamentais podem ser formuladas na linguagem lagrangiana. Existe um princípio variacional e uma lagrangiana, por meio da qual se calcula a ação, e as equações de movimento podem ser postas na forma do princípio de Hamilton. Variação da ação igual a zero. Por exemplo, a formulação lagrangiana de teorias de campos é extremamente importante para a física de partículas elementares. A física de partículas elementares, que descreve os constituintes fundamentais de toda a matéria, é baseada nas chamadas teorias quânticas de campos. Essas teorias quânticas de campos resultam da quantização de uma teoria clássica de campos. E essas teorias clássicas de campos, todas elas podem ser expressas na forma lagrangiana. A teoria física mais fundamental que existe, que é a das partículas elementares, é baseada na formulação lagrangiana da teoria clássica correspondente. Então, saber formular teorias de campos na linguagem lagrangiana e depois na hamiltoniana é essencial para a quantização dessas teorias. Então vamos ver como representar campos na formulação lagrangiana e obter as equações de movimento genericamente. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui em relação a campos em comparação com o que nós vínhamos discutindo até aqui, que era sistemas de partículas em interação, é que a mecânica newtoniana é baseada, entre outras coisas, numa ideia importante de ação à distância entre corpos, entre partículas, né? Ação à distância pressupõe uma interação capaz de se propagar com velocidade infinita. Essa interação se propaga instantaneamente de um corpo para outro. É uma aproximação boa em várias circunstâncias, mas não há nenhuma interação que se propague instantaneamente, de modo que, a rigor, não há ação à distância na física. O que há é a interação entre uma partícula e outra mediada por um intermediário que se propaga de uma partícula para outra. Esse intermediário é um campo. Então, por exemplo, a interação entre cargas elétricas é mediada por campos elétricos e magnéticos que se propagam no vácuo com velocidade c. A interação, então, não se dá à distância. As interações são locais e vão se propagando com uma certa velocidade até alcançar distâncias finitas.
Mas o que acontece é que a interação se dá localmente. O campo interage consigo mesmo num ponto e numa vizinhança infinitesimal deste ponto. Então, as teorias de campo, que vão ser descritas pela formulação lagrangiana, são teorias locais, que envolvem interações locais que se propagam com velocidade finita. Não há lugar para ação à distância na teoria de campos. Vamos considerar primeiro, para simplificar ao máximo a nossa vida, um caso unidimensional. Então, há um certo campo φ que representa alguma grandeza física, por exemplo, no caso da corda vibrante, né? Φ de xt seria o deslocamento do ponto x da corda no instante t, mas nós usamos para isso a notação mais tradicional de uma função φ de duas variáveis x e t. Então vamos adotar essa notação tradicional. Então φ de xt, aqui nesse caso, representa alguma quantidade que descreve a configuração do sistema, que num dado instante t tem esse valor φ de x no instante t para cada x. Tá bom? É bom a gente sempre ter em mente o caso da corda vibrante para a gente se lembrar que o significado genérico dessa função φ de xt, tá bom? Por exemplo, no caso de uma membrana, de um tambor, né, se um tambor for percutido, as vibrações de uma membrana já vão ser representadas por uma função φ de duas variáveis. Cada ponto do tambor, que precisa ser representado por duas coordenadas, tem um deslocamento em relação à situação em que um tambor estava em repouso. Aí nós teríamos uma função de x, y e t. E no caso de campos em três dimensões, como por exemplo campos eletromagnéticos, né, teríamos funções de x, y, z, t. Tá bom? Vamos começar com o caso mais simples, que envolve um campo unidimensional, uma função φ de xt. Nós queremos ter uma ideia de que deve depender a lagrangiana que descreva a dinâmica de um campo unidimensional como esse. Tá bom? Veja o seguinte, vamos tomar como modelo, ou como inspiração, né, o que nós sabemos a respeito de sistemas com número finito de graus de liberdade. Se o sistema tem um número finito de graus de liberdade, a lagrangiana envolve uma soma sobre todos os graus de liberdade. Por exemplo, a energia cinética, né, é uma soma sobre as contribuições de cada grau de liberdade para a energia cinética. Então, no caso de sistema com número finito de graus de liberdade, há uma soma na lagrangiana, há uma soma sobre K, o índice que distingue os graus de liberdade representados pelas coordenadas QK, onde K toma valores de 1 até N sendo o número de graus de liberdade. Além disso, a lagrangiana depende dos Q ponto, que aparece na energia cinética, né? L
depende de Q ponto K, o que aparece na energia cinética. Então vamos usar essas duas observações para tentar ver como deve ficar a versão contínua da Lagrangiana. Nós estamos considerando um sistema unidimensional, tá certo? A que deve corresponder esta soma sobre K no caso contínuo? O análogo contínuo de uma soma é uma integral na variável contínua x. Somar sobre os índices dos Qs, né, esse índice K que distingue os vários Qs, vai corresponder aqui a integrar sobre a variável x, que faz o papel do índice. Então, a Lagrangiana deve ser uma integral em x nos limites de integração apropriados. Por exemplo, no caso de uma corda, né, se uma corda estiver presa entre os extremos 0 e L, essa integral seria de 0 até L. Mas como nós não estamos especificando, vamos genericamente dizer que isso aqui é uma integral de x1 até um certo x2. De uma função, esse L modificado, que deve ter um termo cinético, deve haver alguma coisa análoga à energia cinética, né? Portanto, deve depender dos Q ponto. A Lagrangiana depende de Q ponto e T, no caso de número finito de graus de liberdade. Aqui, a Lagrangiana deve depender de Q significa depender de φ. Deve depender de φ ponto. Onde φ ponto, evidentemente, denota a derivada parcial de φ em relação a t. Agora, as interações associadas a esse campo, que devem se propagar com velocidade finita, são interações locais. Ou seja, deve haver influência do campo sobre si mesmo apenas em posições infinitesimalmente próximas. E isso vai se propagando de um lugar para outro, até atingir, né, uma distância finita num tempo finito, porque a velocidade de propagação é finita. Então, deve haver uma influência mútua de φ na posição x no instante t e φ numa posição infinitesimalmente próxima no mesmo instante t. Isso é diferente de um campo, o valor do campo na posição x influenciar no mesmo instante o campo numa posição x a uma distância finita da outra posição. Isso representaria ação à distância. Tá bom? Aqui nós estamos admitindo a influência apenas de um sobre o outro em pontos infinitesimalmente próximos, sem permitir ação à distância. Só ação local, tá? Mas veja o seguinte, ó, admitir que a Lagrangiana dependa de φ, bom, essa influência mútua deve ser expressa por meio da dependência da Lagrangiana no valor do campo, na posição x e na posição x mais dx. Isso aqui, ó, é equivalente a φ de xt mais
derivada de φ em relação a x dx. Então, se a lagrangiana, ela deve depender da derivada parcial de φ em relação a x, que é equivalente a dizer que depende do valor do campo num ponto x e num ponto infinitesimalmente próximo, e que há uma influência mútua dos campos nessas posições infinitesimalmente próximas. Então, a lagrangiana deve depender de φ' e pode depender diretamente de x e t, essa dependência sempre é possível. Então, aqui, φ' denota a derivada parcial de φ em relação a x. Então, olha só. Considerando que, pelo fato de o sistema ser contínuo, né, a lagrangiana deve envolver uma integral na variável contínua que faz o papel do índice K dos graus de liberdade discretos do caso de sistema com número finito de graus de liberdade. Levando em conta que deve haver um termo cinético, portanto, a lagrangiana deve depender da derivada parcial de φ em relação a t, que faz o papel de velocidade. E por causa da possível interação local entre os campos, influência mútua do campo no ponto x e no ponto x mais dx, deve haver uma dependência da lagrangiana na derivada parcial do campo em relação a x. Esta função aqui, esse L modificado, cuja integral dá a lagrangiana, é chamada de densidade lagrangiana. A razão do nome é um tanto óbvia, né? Porque a lagrangiana está aparecendo como a integral de uma densidade. Então, esta função aqui é chamada de densidade lagrangiana.